Olá, tudo bem? Vai tudo bem contigo? Espero que sim. E não esqueça que o Calvo está falando. Temos mais um tema para debater importantíssimo. Inclusive nos dias atuais, é quase que obrigatório. O cristão e a política. Deus permite que os seus servos sejam parlamentares, exerçam cargos políticos. A simples menção da palavra política causa um espanto, angústias. Alguns chegam até demonizar e afirmar que crente não pode entrar na política. Seria verdade isso? De todo uma verdade? Ou estamos equivocados? Vamos conversar um pouquinho sobre isso e tentar elucidar e apresentar pontos de vistas, inclusive, para a sua argumentação. A gente sabe que política é a arte de governar ou a ciência da organização. Ao longo da história, muitos emitiram opiniões, sobre esse tema política. Por exemplo, Aristóteles diz que a política é a arte de promover felicidade pessoal e, sobretudo, coletiva. Inclusive, ele vai dizer que o homem é um animal racional político, que tudo é política, que as suas conquistas são políticas. Já o escritor Max Weber define política de duas maneiras: aqueles que servem na política e aqueles que vivem da política. Então, invariavelmente, nós somos políticos. No período medieval, as falas, as pautas, as definições partiam da premissa de pesquisa de teólogos que alguns entendiam que a política, veja bem, era um presente divino. Então, eles baseavam os seus argumentos na própria Escritura, citando personagens bíblicos que exerceram liderança no mundo da política. Com o advento do Renascimento, surgem novas formas de pensar política. E aí poderíamos citar nomes, E essas formas de pensar se baseavam na filosofia, nos clássicos gregos, romanos. Dentre tantos, surge o conhecido Maquiavel, que lança uma obra chamada O Príncipe. E esse Maquiavel, ele define a política como uma teoria prática e uma experiência concreta. Segundo ele, o que move a política é a luta pela conquista e pela manutenção do poder. E a verdade é que na política existe toda uma manobra e um mecanismo para se manter no poder, o chamado continuismo. Então, nesses bastidores, a gente sabe que encontra-se os vampiros, os ratos, os lobisomens, as sanguessugas. Mas a pergunta é: podemos exercer influência enquanto cristão nesse meio? Eu não poderia deixar de citar o célebre, o grande estadista Salomão, o rei Salomão,
que cita no clássico livro de Provérbios a seguinte expressão: quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando os perversos se mantêm no poder, o povo geme. O povo geme. A gente sabe que um ambiente sórdido, carregado de corrupção, é perigoso. Não existe uma teoria de que você vai chegar lá e não sofrer a influência, a tentação de mergulhar nesse ambiente. Porém, a Bíblia diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Tá, como se dá isso? De que forma? Como pode uma nação ser abençoada e feliz agradando a Deus? Com homens que pautam a sua vida dentro de um caráter rígido, comprometido com a verdade, a liberdade do indivíduo e coletivo e, sobretudo, lutando, guerreando pelos princípios que regem uma sociedade mais justa. Mas para que a sociedade seja justa, é necessário que eu, enquanto político, seja honesto. Que eu seja aquilo que a sociedade anseia. Partindo desse princípio, ou dessa premissa, eu entendo que podemos sim ser um político cristão, não um cristão político. Devemos ser luzes no meio das luzes? Devemos nos furtar o direito de ser a cura num ambiente doentio? Você pode dizer: não, eu não. Deus me livre dessa mal hora. Só que Jesus ensina diferente, tá, crente? Eu não vou usar nem personagens que exerceram influência, como José, Daniel, que não se corromperam. Jesus, quando esteve na terra, ele disse assim, ó: eis que eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Esse pensamento é quase que paradoxal. Como é que um produtor de ovelha lança as suas ovelhas no meio de lobos? Lobo é predador natural de ovelha. Aí mais embaixo Jesus diz assim, ó: seja prudente como a serpente e simples como a pomba. Dois aspectos. Simples como a pomba. Onde você for, exerça influência com caráter cristão. Mostre que você é diferente. Seja prudente como a serpente, porque o ambiente é perigoso. Então, como diz os antigos, toda vigilância é pouco. Deus nos chamou para sermos luzes no meio das trevas. Em qualquer ambiente é obrigatório ter cristão para mudar. Deus te chamou para ser agente de transformação e só transforma quem é transformado. O cristão e a política é um tema muito bom. E nos dias de hoje, devido a tanta ideologia, tanta falácia, a sua grande maioria prefere se colar e não tocar nesse assunto. Mas nós, que conhecemos um pouquinho de Bíblia, sabemos que se fugirmos, o mal prevalece. Se enfrentarmos de frente, a verdade vai prevalecer. Porque a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo é o pai da mentira, é o idealizador de um sistema corrupto. O diabo tem paixão pela corrupção, pois ele foi corrupto no céu. E ele quer continuar exercendo influência nos poderes das nações. Mas enquanto houver Daniéis, que não se corrompa com os manjares do rei, enquanto houver José, aleluia, governando de forma justa, sim, Deus vai querer usar
os seus servos para abençoar a nação. Essa é a proposta de Deus, abençoar a nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E para o Deus ser Senhor, os políticos precisam se converterem a Ele, porque à medida em que se converterem, eles guardarão os princípios da Sagrada Escritura. Deus quer sarar esta nação e a cura é você. Um grande abraço e que Deus